espectadores da TVC Rio, leitores do jornal Tribuna da Imprensa Livre, assinantes da NET, com o apoio cultural da Faculdade Pinheiro Guimarães e da Cachaçaria Magnífica, estamos iniciando mais um programa Tribuna na TV. E hoje teremos uma edição realmente de utilidade pública. Conosco aqui, Dr. Ângelo Galatoli, diretor-presidente da Sicoob Copvale. Ele vai poder trazer à tona a realidade sobre o sistema financeiro e quanto vocês, espectadores, pagam caro para ter acesso ao sistema bancário no Brasil. Doutor Ângelo, obrigado pela participação. Eu que agradeço, boa tarde. Estar contigo hoje, obrigado. Obrigado pela... A gente precisa trazer à tona, até que desmistificar essa questão, o quanto o assinante, o cliente do sistema bancário no Brasil paga caro pelos seus serviços e taxas. Nós sabemos que as cooperativas no Brasil estão solidificadas há mais de 100 anos. Isso. Eu queria saber como é que a Sicoob Vale, hoje, Sicoob Copvale, está no mercado atendendo ao seu cooperado, às suas demandas e por que você, espectador, deve trocar o Itaú, o Banco do Brasil, Bradesco, seja lá a Caixa Econômica, pelo sistema das cooperativas. Obrigado pela participação. Obrigado, eu que agradeço, Mazola. Bom, o que acontece é o seguinte, o Brasil tem poucos bancos, todos sabem que são poucos, o número de bancos é muito pequeno, é restrito, e eles têm um papel importante, só que as cooperativas, elas têm todos os produtos bancários, as cooperativas do Sicoob, da qual nós participamos. O Sicoob, só para dar uma explicação rápida, é a maior confederação de crédito do Brasil. Ela detém mais da metade das cooperativas de crédito do Brasil. O cooperativismo no Brasil de crédito começou há mais ou menos 120 anos, no Rio Grande do Sul. Rural, né? Rural, na área rural, que ainda é muito forte. Nós temos alguns sistemas no Brasil, mas o maior deles é o Sicoob. Hoje, no Brasil, tem 930 cooperativas de crédito. Não são todas ligadas a grandes sistemas, como é o nosso caso. Só falando um pouquinho, o Sicoob é uma confederação, no seu conjunto, ela tem um banco fortíssimo chamado Bancob. Ela tem várias outras empresas vinculadas a esse sistema. Nós temos empresa de consórcio, a maior empresa de consórcio do Brasil. Nós temos uma empresa operadora de cartões de crédito, que trabalha com as bandeiras Visa e Mastercard, só para dar alguns exemplos. Os principais do plano. Temos uma empresa de previdência, aprovada pela instituição nacional que regula esse segmento, que é a Previc, é o Sicoob Previ. Enfim, nós temos todos os produtos do sistema bancário convencional. A gente tem grandes diferenças. A maior delas, eu costumo começar dizendo o seguinte, o associado de uma cooperativa, ele é dono da cooperativa. Isso. Então aqui é uma situação até curiosa, eu costumo dizer, porque o associado nosso é cliente e dono ao mesmo tempo. Olha. Quem define o que a cooperativa vai fazer é o associado, ou seja, o dono. Ao final de cada exercício, o resultado da cooperativa, que a gente chama de sobra, que é o lucro, é revertido para o associado. Ao contrário do sistema financeiro bancário convencional, onde o lucro é do acionista e não do correntista. As pessoas, em geral, são clientes dos bancos, das grandes instituições, correto, né? Mas não são acionistas dessas instituições. Então, o lucro dos bancos, que todo mundo conhece, é divulgado, não sei o que estou dizendo, reverte para os acionistas e não para os correntistas. Bilhões por trimestre. Né? E o que acontece? Os bancos nos veem como concorrentes. Somos. Por quê? Porque a gente oferece produtos e condições muito melhores. E só para vocês terem uma ideia, se pegarmos a lista, o rol de produtos, nós temos todos os produtos, todos, sem exceção, que o sistema financeiro bancário convencional oferece. Nós representamos hoje cerca de 4% do sistema financeiro nacional. É muito pouco ainda, temos um caminho enorme pela frente. Se vocês terem uma ideia, na Europa, em alguns países, a Alemanha, por exemplo, é mais de 40%. Na Alemanha, por exemplo, o sistema cooperativista ele ajuda ao governo a regular os bancos, regular a gana que os bancos têm de lucro, né? Não estou querendo aqui falar mal, que eu acho que eles têm a sua importância, mas o lucro é o mote dos bancos. Que nasce na Europa, inclusive, o cooperativismo nasce na Inglaterra, na Europa, em modo geral. O cooperativismo está bem difundido. E não é só de crédito, não. Eu estou falando do crédito, porque é o nosso ramo, né? Eu sou presidente de uma instituição de crédito, mas o cooperativismo em geral, principalmente na Europa, mesmo nos Estados Unidos, em alguns países, Canadá, ele é muito difundido e, nesse caso do crédito, ele ajuda a regular um pouco essa ganância dos bancos, que eu costumo dizer, né?
Os bancos estão acostumados a ter uma margem de lucro enorme. Isso é amplamente divulgado, não sei o que estou dizendo, né? E estão tendo algumas dificuldades agora, porque eles criaram um colchão grande, mas agora o mercado está mudando um pouco. E nós estamos aí para oferecer uma alternativa para as pessoas. O Sicoob Copivale é uma cooperativa, foi criada há 51 anos atrás por 40 abnegados, eu costumo dizer, dos quais metade estão vivos. Ligado à Companhia Vale do Rio Doce. Então, eram funcionários da Vale, da Companhia Vale do Rio Doce na época, né? Agora Vale S.A. Vale S.A. Eu fui executivo da Vale, né? Quando eu vim para cá, inicialmente como conselheiro, depois como presidente, eu ainda estava nativa na Vale, eu fui executivo da Vale há 30 e poucos anos. E esses 40 criaram essa cooperativa, ela era uma cooperativa pequena, não era ligada a nenhum sistema, não era do Sicoob, né? E assim que tudo começou. Só que hoje a gente cresceu muito. Acabamos de aprovar, o Banco Central, nosso órgão regulador e fiscalizador, aprovou o nosso projeto de expansão, que vale para o Brasil inteiro. E no Rio de Janeiro, por exemplo, nós estamos vamos abrir algumas lojas em breve, que o projeto exige, inclusive, que a gente abra pelo menos uma loja, mas nós temos em mente abrir 4 ou 5 ainda esse ano, se Deus quiser, em bairros que a gente está avaliando. Como eu disse para vocês, nós começamos com 40 associados, temos mais de 5 mil hoje, eu espero que em breve a gente tenha bem mais. E agora a gente vai poder associar pessoas físicas e jurídicas. Até então a gente não fazia isso, era só pessoas físicas. Até um ano atrás, alguns meses atrás, os associados dessa cooperativa, presidida por mim, eram empregados, aposentados das empresas do Grupo Vale. Hoje, qualquer pessoa física ou jurídica abriu o leque, pode se associar. A porteira abriu. Isso. E aí a gente tem toda uma estrutura de governança, importantíssimo isso, o Banco Central preza muito por isso. Claro. Para vocês terem uma ideia, o dirigente de uma cooperativa, ele tem que ser aprovado pelo Banco Central. Muito critério, né? O critério é rigorosíssimo. Eu, enquanto presidente, eu respondo com o meu patrimônio pessoal, para vocês terem uma ideia, se acontecer alguma coisa errada na cooperativa. Na cooperativa eu sou o primeiro a responder. Certo. E quando eu falo isso, minha mulher fica preocupada, mas não existe nada de... Ela não conhece detalhes do funcionamento da cooperativa, mas não existe nada de errado. É eleito conselho permanentemente, doutor? O que acontece? É o modelo mais democrático que existe, eu costumo dizer, porque qualquer associado pode ser dirigente. Como é que funciona isso? Nós temos 5 mil associados, esses 5 mil associados se reúnem, elegem seus delegados, é assim que funciona, tem um regime de delegados que é por região, tendo em vista que a nossa cooperativa, por exemplo, a sede aqui no Rio, e nós atuamos em vários lugares do Brasil, e a gente vai atuar cada vez mais agora com a abertura do Estatuto. Essas pessoas elegem os seus representantes, que nós chamamos de delegado, é uma figura que isso tem muito no movimento sindical, né? Então é mais ou menos parecido. Esses delegados, eles elegem os dirigentes, então quando tem uma eleição, agora mesmo nós passamos por uma eleição há pouco tempo, ano passado, aliás, o mandato aqui são 4 anos, eu fui reeleito. Eles elegem os seus dirigentes. Qualquer associado pode ser dirigente. Cliente, associado e dono. Participa da gestão, é dono. Participa da gestão. Então, exatamente. Então, o resultado, que é o lucro, nós tivemos no ano de 2018 o maior lucro da história da cooperativa. A gente ainda não tinha aberto o estatuto. O ano passado, apesar da dificuldade, foi quase igual ao lucro. Esse ano a gente projeta um lucro maior. Esse lucro é do associado. A gente não retém nada aqui. Ele que decide o que fazer. Volta para ele. Tem pessoas aqui, para vocês terem uma ideia, que, por exemplo, contrai um empréstimo. Um associado contrai um empréstimo pessoal. No final do ano ele recebe de volta a parte do lucro, tem uma metodologia de cálculo. O investidor, o aplicador, ele aplica dinheiro, ele tem uma taxa que ninguém paga, a gente paga uma taxa muito superior, ele ganha de volta. Tem um episódio aqui recente, tem uma semana que aconteceu, uma pessoa de alto nível da Vale, ele fez uma aplicação aqui, ele me ligou aborrecido que tinha errado a aplicação dele, eu falei que não é possível. Aí fomos almoçar, ele é meu amigo pessoal, eu peguei o extrato, quando eu vi, não, tá certo. Ele falou, eu ganhei isso tudo. Ele ligou para o Bradesco na hora e mandou o gerente dele baixar todas as aplicações. Olha, isso é importante. Então, assim, porque a rentabilidade é muito grande, a gente consegue praticar taxas que os bancos não praticam. Agora a gente vai ter fundos multimercado que a gente não tinha, acabou de ser aprovado no Sicoob, para dar uma alternativa para investidor, para não ter que ir para o XP da vida, né, Itaú. Então, hoje a gente tem fundos multimercados que até então não tinha. E assim, todos os produtos são melhores. O cartão de crédito, para vocês terem uma ideia, a taxa de juros do nosso cartão rotativo, que eu, aliás, digo, não estimulo a pessoa a usar o rotativo, porque se ele precisar usar o rotativo, ele vai pegar um empréstimo, que é bem menor, 5,5%. Os senhores conhecem algum banco que cobra 5,5%? E vai baixar. Nós estamos estudando para reduzir agora com a queda da taxa Selic.
os empréstimos, os juros são mais variados. Nós temos um empréstimo social, já ouviram falar nisso? O empregado está com problema de saúde, alguma coisa, a gente empresta quase a zero para ele. Nunca o banco vai fazer isso. Então são diferenciais. Doutor Galatori, me permite cortar o baralho, me perdoa. Eu estou ficando interessado do ponto de vista da empresa. Claro, você pode associar a tua empresa. As empresas também podem entrar na cooperativa? Pode associar, tem todos os produtos. Tá bom. Nós trabalhamos para a PJ, por exemplo, com todo o segmento. Nós emitimos boleto. Nós agora associamos a grande administradora aqui do Rio de Janeiro, que a gente emite 7 mil boletos por mês para eles, de condomínio, locações. O que você imaginar que uma empresa precise, cartão, enfim, condomínios, a gente está associando aí, escritório de advocacia. Uma coisa que me gera assim, uma certa dúvida, o sistema bancário, o Brasil tem mais de 5 mil municípios, não consegue atender os 5 mil municípios. Como é que funciona? Me parece que a cooperativa consegue preencher esse espaço em muitos municípios e fomentar a economia local. Fala um pouquinho sobre isso. Muito boa pergunta. O que acontece é o seguinte, os bancos, principalmente os grandes bancos, eles estão fechando agências presenciais, né? Isso é um movimento que no mundo já está acontecendo, né? O Brasil, claro. Eu fui agora, minha filha mora na Dinamarca, acabei de vir de lá. Lá ela abriu uma conta num banco local lá e ela nunca foi no banco, ela nem sabe onde fica o banco. E eu notei em Copenhague, a capital, que não tem banco praticamente presencial. Só que o cooperativismo aqui no Brasil é ao contrário, a gente está abrindo cada vez mais. Por quê? Porque a gente precisa estar perto. O banco ele só tem interesse, por exemplo, no Rio de Janeiro, na capital. Ele não quer para o município do interior do estado. Exato. E nós não, nós estamos tanto nesses municípios, na capital também, mas nos municípios. Então, a maior hoje maior quantidade de atendimento, de posto de atendimento e agências é do sistema cooperativismo. Muito maior. Nós já ultrapassamos o Banco do Brasil, que até um ano e pouco atrás era o maior segmento assim de. Claro. E hoje nós ultrapassamos isso. Quer dizer, você contribui com o desenvolvimento regional sustentável. Criamos emprego e renda e movimentamos a economia. Essa é a nossa meta. Por meio da poupança local. A nossa diferença, um dos diferenciais é a questão social. A gente tem um viés social. Claro. Eu costumo dizer para os meus pares que se a gente pensar igual banqueiro, não precisa ter cooperativa, né? Então eu, pessoalmente, jamais penso igual banqueiro. Claro que a gente visa resultado, o associado espera um lucro, um resultado, né? A sobra, só que a gente tem uma função social que os bancos não têm. Claro, eles não se preocupam com isso. Claro. Doutor, uma coisa também que causa assim, uma certa dúvida do pessoal que quer entrar na cooperativa. Quais são as modalidades de aplicação? A renda fixa, a poupança? Porque hoje a gente sabe que a renda fixa caiu, a poupança caiu mais ainda. Nós questão de bolsa de valores, como é que é essa questão? Então, nós temos todos os produtos que o sistema financeiro convencional oferece. Poupança, tem gente que é conservadora, gosta de aplicar poupança. Claro. Eu falo para as pessoas, tem outras aplicações melhores, mas se quer aplicar em poupança, tem poupança. Exato. A RDC, a renda fixa, temos também. E agora a gente acabou de entrar com multimercado, vários fundos, são N produtos, e as taxas, a rentabilidade é maior. Qualquer um que se você for comparar é maior. No caso de aplicação. No caso de outros produtos, só para citar alguns exemplos, consórcio. Nós temos consórcio de carro, imóvel e moto. Vocês são muito fortes na área de muito fortes. Nós temos o nosso sistema adquiriu a maior empresa de consórcio do Brasil, chamada Ponta, é do Cicobi. E para vocês terem uma ideia, as pessoas pensam assim, é um consórcio imobiliário, por exemplo, o melhor da Caixa. Compare para vocês vão ver a diferença. Não é o melhor da Caixa, o nosso é melhor. A rentabilidade, a taxa menor de administração, funciona muito bem. Então, só para citar alguns exemplos. Plano de previdência, nós temos um plano de previdência espetacular, com rentabilidade altíssima. Então, e o detalhe, tudo isso gira em torno do associado, né? Para vocês terem uma ideia, no Cicobi, no Rio de Janeiro, tem 55 mil associados, mais ou menos, né? São poucas cooperativas. Só tem 8 cooperativas. No Rio só temos 8 cooperativas do Cicobi. No Brasil tem muitas, né? São mais de 400. Nós estamos com um potencial enorme, porque o Rio é o mais novo do Cicobi, é o caçula do sistema, né? Nós entramos há 8 anos, aderimos nós, a nossa cooperativa também. Mas assim, a gente tem N produtos, N vantagens. É difícil falar no programa todas as vantagens, enumerar todas. Claro. Em relação aos outros países, como é que está o mercado de cooperativismo financeiro no Brasil em relação comparativamente? Olha, nós ainda temos um grande caminho pela frente. Como eu falei há pouco, nós representamos praticamente 4% do sistema financeiro espaço enorme para ampliar, convencional, e os bancos e outros agentes, 96%. Espero que a gente esteja contribuindo, eu tenho certeza disso, para ampliar esses números. Com certeza. Tem países tipo Canadá, Estados Unidos, França, Dinamarca mesmo. A Dinamarca não é só crédito, tudo lá gira em torno de cooperativa. Enfim, Alemanha é 40%, gente. É praticamente o país mais industrializado do mundo, a Alemanha. Doutor Galatori, uma duvidazinha.
A questão também em relação à taxa de serviço, você falou bem, sem fins lucrativos? Sem fins lucrativos. A questão das cooperativas? Totalmente sem fins lucrativos. É isso que fortalece, inclusive, esse processo, né? Não temos fins lucrativos. Todo lucro que eu digo, que a gente nem chama de lucro, não pode legalmente, é chamado de sobra. É dividido, rateado igualmente. Proporcionalmente às operações realizadas. Claro. Tem uma metodologia, uma fórmula, um sistema que faz isso. Né? Se a pessoa pegou um empréstimo, ela paga os juros baixos e ainda recebe de volta uma parte do que ele pagou. Se ela aplicou dinheiro, ela recebe uma rentabilidade alta e ainda recebe de volta parte da rentabilidade que ela ganha. É um sistema fantástico. Não repare que eu sou muito empolgado, acho que precisa de 5 programas para falar sobre cooperativismo. Não, mas a gente vai poder desdobrar isso aí, uma série de problemas, eu tenho certeza, porque isso é utilidade pública. As pessoas não têm a percepção de que elas estão perdendo dinheiro no sistema bancário. Claro. Eu sou um deles, que eu tenho certeza. Quando terminar esse programa, vamos conversar sobre isso. Vamos. Eu vou transferir tudo, porque o senhor está me dando dados que me deixa, eu fico como otário. Tá Acho que as pessoas se sentem como eu nesse momento. E nós temos uma meta de bancarizar a população. O que acontece é o seguinte, as pessoas têm muita dificuldade. O cidadão brasileiro, em geral, e aqui no Rio de Janeiro não é diferente, muita gente tem dificuldade de ter acesso a banco, né? Os bancos não têm muito interesse. Eu costumo dizer que o banco empresta dinheiro para quem não precisa. Eu sempre falo isso aqui. O pessoal do banco fica meio irritado quando eu falo isso nos eventos lá no Banco Central, mas é isso. Eu vou dar só um exemplo. Eu sou aposentado há muitos anos já da Vale. Eu fui da Vale e tal. Claro. Eu recebi ligação até poucos dias atrás da Caixa Econômica de uma pessoa, não sei se era a mesma, me oferecendo um crédito que eu não quero. Claro. Mas eu estou vendo aqui que o senhor tem uma aposentadoria alta do INSS. Se eu precisasse, ela não ia me ligar. Eu digo, eu não quero esse crédito, eu sou presidente de uma instituição financeira. Então, assim, se a pessoa precisa, o banco vai dar as costas. A verdade é essa. E aqui não, ao contrário. Nós temos em meta, uma das nossas metas arrojadas é bancarizar a população. Claro. A questão do marco regulatório, isso também deixa o pessoal, porque muito importante. A solidez, né? Isso. A certeza de que a coisa está... Muito importante isso. O sistema é muito bem consolidado, nós temos um órgão que é super atuante e tem que ser assim, o Banco Central do Brasil. Claro. Hoje em dia, a legislação permite você abrir uma cooperativa, só que na prática é praticamente impossível você abrir uma cooperativa, porque o nível de exigência é muito grande. O que o Banco Central busca, o governo, através do Banco Central, é fortalecer as cooperativas existentes. O nível de exigência é muito grande, nós somos fiscalizados o tempo todo. Eu digo assim, a gente não faz nada errado por convicção, mas se quiser fazer, não consegue fazer nada errado. Tudo aqui, qualquer operação é online, se eu der um problema na hora, tem controles internos, compliance. E o detalhe, nós temos o fundo garantidor, que é igual ao do banco, que garante R$250 mil por CPF ou CNPJ. Qualquer aplicação, qualquer transação financeira, esse fundo garantidor cooperativista, garante 250 mil. É um fundo muito parrudo, com muito dinheiro, e a gente espera nunca precisar usar esse fundo como a gente não usa, né? Claro, claro. E o sistema regulador é muito forte, muito atuante. O Banco Central... Manter o superávit, né? Manter a coisa... Manter funcionando e bem e cada vez mais. Com saúde, né? Isso. Doutor Ângelo Galatoli, eu soube também que o cooperativismo financeiro no Brasil, ele tinha, agora parece que englobou tudo, uma série de elementos. Por exemplo, existia um tipo de cooperativismo só para os empregados da empresa, que era o caso... Era segmentado, Era segmentado. Isso hoje ampliou? Como é que era e como é que é isso agora? O que acontece é o seguinte, ainda existem cooperativas segmentadas, o nome que a gente considera, chama assim. Aqui no Rio mesmo, quando começou essa central do Cicobi do Rio, da qual eu sou um dos dirigentes também, sou conselheiro lá... E tinha só para profissional liberal, ela era de um segmento. Por exemplo, tem uma cooperativa chamada Secremef, que é ligada a Furnas. Até 2 anos atrás, ela só poderia associar empregados e aposentados de Furnas. Ela abriu o estatuto, igual nós fizemos. Fizeram igual. Ela abriu, ela está associando... Modificaram o estatuto. A nossa também era segmentada. Hoje, poucas são segmentadas, e de todas que são, deixarão de ser, porque existe um consenso que é importante, até para a perpetuidade da cooperativa, diante desse cenário favorável ao cooperativismo, dessas cooperativas todas se tornarem cooperativas abertas, que a gente chama de livre admissão. Entendi. E no Brasil tem algumas ainda segmentadas, mas o movimento hoje é no sentido de abrir as cooperativas. Ampliar os benefícios. Ampliar os benefícios, claro. Como é que você está vendo hoje a economia do país? Eu estou vendo bem, eu sou otimista. Eu acho que o Brasil está no caminho certo. A redução da taxa Selic, tem gente que critica, até investidores às vezes conversam comigo. Está acostumado, que o Brasil... Está acostumado. O que acontecia? A pessoa com aquela taxa Selic que já teve aí 16%, o investidor, ele ficava sentado e a praia, né, curtindo, contabilizando. Eu acho que um país que precisa gerar emprego e renda, temos aí 12 milhões de desempregados, até caiu agora, felizmente, vai cair mais, tem que estimular a economia. Como é que você estimula a economia? Tornando
o empresário se interessando em investir o dinheiro dele no segmento produtivo. Eu acho que a queda da taxa Selic eu vejo como muito positiva. Claro que isso traz algumas preocupações, por exemplo, no nosso caso, a nossa taxa de juros já é baixa, temos que baixar mais ainda, já que a taxa Selic caiu, né? Mas isso traz oportunidades de crescimento, de geração de emprego, renda. Eu vejo o Brasil com muito otimismo. Acho que nos próximos anos nós vamos dar um salto, se Deus quiser, muito grande. Se mantido esse patamar, com essas medidas, abertura de reforma da Previdência, as pessoas reclamam, mas era necessária. Claro. A própria reforma tributária, que precisa vir o mais rápido possível, algumas outras reformas, independente de questões partidárias, eu não entro nessa discussão, mas assim, eu acho que o Brasil está no caminho certo, está realmente no caminho certo, né? E eu acho que vai estimular, vai recriar empregos que o Brasil precisa muito, tem muita gente desempregada, a gente vê aí, acompanha. Eu acho que vai ser, eu sou otimista quanto a isso. Questão da postos de atendimento, como é que é essa questão do cooperativismo? Porque a gente sabe que a Sicoob, você falou, aqui no Rio são 8. E pelo Brasil? São 430. 430. Deixa eu explicar para vocês. Em Minas, vamos pegar o exemplo de Minas Gerais, está vivendo aí um problema sério. Aí com essas, catástrofe, realmente. Uma catástrofe. O Minas tem 850, mais ou menos, municípios, né? O Sicoob está em 70% deles, lá em Minas. Olha. Aqui no Rio nós temos 92 municípios, o Rio é menor, né? Em número de municípios. Nós estamos em 20, mais ou menos. O que acontece? E aqui no Rio, vamos falar aqui no Rio, só para dar um exemplo da capital. A capital nós já temos as próprias cooperativas atendendo essas 8. Dessas 8, aliás, uma é do Espírito Santo, ela é afiliada ao Rio, mas ela atua no Espírito Santo, é ligada aos servidores do Ministério Público. Mas as outras 7, elas estão... Nós temos um ponto de atendimento compartilhado, convido a conhecer, na Rua do Carmo, 61, onde todas as cooperativas estão lá, inclusive a nossa, e temos algumas cooperativas abrindo lojas, por exemplo, temos uma na Rua São Clemente, que é da Sicoob Secremef, que antigamente era fechada, só atendia Furnas, agora ela é aberta, uma bela em frente ao prédio da Capemisa, aí vocês tiveram a oportunidade de conhecer. Temos na Barra a Sicoob Empresas, que é uma cooperativa vocacionada a empresas, ali no Le Monde, tem uma loja de rua, no dia que vocês passaram ali na Avenida das Américas. Enfim, temos uma cooperativa que é do interior, a Sicoob Fluminense, a sede dela em Campos. Ela abriu várias lojas em vários municípios, eu não sei se eu vou lembrar de todos, mais recentemente em Maricá. Nós estivemos lá na inauguração. Então, assim, nós estamos abrindo. A nossa cooperativa, como falei para os senhores, vai abrir uma loja já aqui no centro do Rio. Temos em mente pelo menos mais umas 4 lojas em vários locais do Rio de Janeiro, talvez Niterói. Então, a gente está expandindo o atendimento presencial, porque é importante, para dar visibilidade também à marca. Né? O mais importante disso é destacar que o cliente, o cooperado, ele é o banqueiro. Ele é banqueiro, exatamente. Ele que decide isso. Isso é muito interessante. Senhores, tudo que a gente faz aqui, executa, eu sou presidente, é decidido pelo associado. Lógico que a gente leva as propostas e ele decide o que ele quer para ele. É como uma associação, como um sindicato. Como um sindicato, só que financeiro, segmento financeiro. Nós temos vários sindicatos aqui, só queria colocar, a gente trabalha muito bem com os sindicatos. É bom, inclusive, você falar, porque nós temos um público muito de sindical, então, né? Eu queria convidar os sindicatos, esses dias há pouco eu falei com alguns amigos, nós temos os sindicatos da Vale, são parceiros nossos, temos presidente de sindicato que é do conselho nosso, para vocês terem uma ideia. Então, a gente lida muito bem com isso. Eu até brinco às vezes com eles, e são todos meus amigos, vão ouvir essa entrevista, eu digo assim, eu posso, fulano, ajudar a negociar o acordo coletivo? Eles, não, você não pode. Eu digo, você também não pode ser instituição financeira. Claro. Mas assim, a gente é como se fosse um braço financeiro, a própria empresa, a Vale, nos vê como braço financeiro, um instrumento da política de recursos humanos da empresa, e o sindicato tem o seu papel importante, relevante. Claro. E nós temos vários sindicatos, temos um sindicato que aplica dinheiro aqui, para vocês terem uma ideia, que emite suas cobranças por aqui, nós temos vários. O sindicato da Vale e de fora também. Então, os sindicatos são muito bem-vindos aqui. O que hoje me surpreendeu realmente foi ter a certeza de que a maioria dos brasileiros não tem ainda essa percepção. Não tem. Né? Nós estamos fazendo esse papel aqui de muito divulgar para que as pessoas tenham acesso a essas informações e que parem para refletir que está na hora de trocar. Isso. Eu convido a conhecer o sistema, eu sempre falo isso. Não precisa sair do banco. Se você comparar, você vai tomar sua decisão pode procurar tranquilamente. Doutor Ângelo Galatori, eles podem procurar no site. Isso, nós temos o site, o site do Sicoob Rio, né? Temos o site do Sicoob Copivale. Cada cooperativa tem seu site, né? E temos alguns atendimentos presentes, lojas já funcionando, como eu citei alguns exemplos aqui. Claro. Eu convido que conheçam e compare. Se você é cliente do Bradesco, eu não estou aqui falando mal do Bradesco, do Itaú, compare. Compare a diferença, veja que você vai ter um retorno no final do ano. Lesado, né? A pessoa se sente lesada. Você paga tarifa, aqui praticamente a gente não cobra tarifa, raramente tem tarifa aqui. Então, assim, são vantagens assim incríveis. Aqueles pacotes que o banco cobra, a gente não cobra isso. Ok? Doutor, estamos chegando aí ao final do programa.
o nosso árbitro de vídeo aqui, o doutor Max Figueiredo, já está sinalizando. Ali nos bastidores. E a gente precisa, assim, deixar um recado final ao nosso espectador, ao leitor do jornal Tribuna da Imprensa Livre, aos milhões de assinantes da NET Rio, de que está na hora de fazer uma reflexão em relação à educação financeira do brasileiro, né? O Brasil tem muita taxa, a gente paga muito imposto, né? A gente tem que ter um melhor rendimento do nosso dinheirinho. Com certeza. Né? Então vamos realmente, mais uma vez, fortalecer esse recado de que é necessário as pessoas pararem para refletir e pensar, vem cá, esse dinheiro está bem aplicado no sistema financeiro? Me parece que não. Eu, como Tribuna da Imprensa, como editor, estou avaliando hoje a mudança, a tirada da Caixa Econômica, onde está a minha conta, para a Sicoob. Está entendendo? Porque não dá mais. A gente paga taxas absurdas. Eu pago uma taxa mensal que não dá mais para aturar. Tem taxa mensal na Sicoob, doutor? Tem uma capitalização que a pessoa paga, é como se fosse uma poupança. E volta para ela no final quando se ela se desligar, ela recebe isso atualizado. Isso é que movimenta a cooperativa. Agora, foi bom ter colocado isso. Acho que as pessoas precisam comparar. Palavra franqueada, fica à vontade. Precisam comparar. Só isso que eu sugiro. Compare e vocês vão ver os diferenciais. São enormes. Os bancos têm lá suas políticas de cobrar taxas, impor taxas, pacotes de serviço e tudo mais. Coisa que a gente não faz aqui, pelo contrário, né? Então, eu acho que eu convido a conhecer e vão tomar suas decisões, tá? O sistema é muito sólido, realmente, dá uma segurança grande para as pessoas, seja tomador, aplicador, o que for. Como eu disse, tem uma garantia do fundo garantidor, que é importante, que as pessoas ficavam preocupadas, né? Mas eu tenho o fundo garantidor, garante R$250 mil. E é isso, basicamente é difícil falar no programa só, mas eu convido a conhecer. Vamos conhecer, procure comparar. Para ingressar na cooperativa. Você paga uma mensalidade hoje. É uma conta é uma corrente. Conta. Você é um correntista, você tem cartão de múltiplo, que nós chamamos, débito e crédito. Lógico que é feita uma análise de crédito, é dado um limite no cartão. Claro. E você paga hoje de mensalidade R$50, sendo que metade é capital e metade é custeio. Sensacional. Só que você recebe de volta. Tem cooperativa, a nossa ainda não chegou nisso, que ela devolve mais do que a pessoa paga. Por aquilo que pareça. É possível. Tem cooperativa que ela cobra 12 mensalidades e devolve 14. Isso é fato real, porque a rentabilidade foi tão alta que ela devolve 14. É como se você estivesse recebendo para ser associado à cooperativa. Nós ainda não estamos nesse, mas vamos chegar lá, eu tenho certeza, porque o dinheiro é tão bem aplicado, tão bem investido, tão bem, né, emprestado, que dá esse retorno. Bom, amigos, conversamos hoje então com o doutor Ângelo Galatoli. Foi uma aula de educação financeira e, mais uma vez, peço que haja uma reflexão para vocês verem a situação real que vocês estão passando hoje com seus bancos e façam essa transição como a Tribuna da Imprensa está para fazer nesse momento. Obrigado pela participação. Obrigado, eu que agradeço pela oportunidade. Estou sempre à disposição aí. E nós da mesma forma. Obrigado pela participação, doutor. Um abraço. Obrigado.